Só que quartou com Você vai começar por aí? Brasileiro de cabeça inchada, pelo amor de Deus. A seleção brasileira, eu queimei a língua e o café não estava quente. Eu queimei a língua porque eu tinha assistido a vários comentaristas, quase uma unanimidade, comentaristas esportivos, dizendo que o Brasil corria o risco de levar um baile da Argentina ontem. Era uma unanimidade. Eu fui contra a corrente, eu queimei a língua. Falei, eu não acredito que o Brasil vai levar um baile. Quando eu assisti ao jogo todo, eu não acreditei no que eu vi, Marcelo Pavão. O Brasil levou um baile da Argentina, mas um baile da Argentina. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Paulo, ontem foi uma micareta da Argentina, né? Não foi um baile, né? Eles fizeram o circuito inteiro no Brasil. Ontem nós vimos a campeã do mundo jogar, foi isso. E vimos o Sparring tentar tomar menos gol possível. Porque ontem, sinceramente, aquilo é seleção brasileira. 6 novidades contra a campeã do mundo. Tinha que convocar. Era só craque absolutamente... Sabe, foi ridículo. Você falou que assistiu o jogo todo. Eu não tive coragem de assistir o jogo todo, porque ontem eu estava vendo o 7-1 se repetir. Eu estava vendo a coisa chegar num nível de vergonha coletiva. E é bem feito isso para o futebol brasileiro. Recentemente, o presidente da CBF, aquele que nem foi eleito a primeira vez, que era um dos vices, que ficou por ser, foi eleito pela primeira vez na CBF por unanimidade. Todas as federações, todos os clubes votaram no Edinaldo para presidente da CBF. Então engulam a incompetência do futebol brasileiro, engulam a falta de técnica, engulam esse técnico que não tem condição de continuar, engulam esses jogadores que ganham milhões a cada minuto, mas não jogam nada. E o maior jogador desse ano, de acordo com a FIFA, o Vini Júnior, ele precisa aprender a jogar na seleção. Ele não joga na seleção. Então, assim, foi ridículo. Foi um vexame presenciado por 85 mil torcedores em plena Buenos Aires. Não foi apenas um baile, Paulo. Foi ridículo o que aconteceu ontem. E se for para esse aglomerado ir para a Copa do Mundo para fazer, então que fique em 7º e 8º e fala, olha, não vamos pegar esse dinheiro, guardar esse dinheiro, gastar, fazer o que quiser, comprar uma sede nova, porque foi ridículo, Paulo. Ontem vimos a campeã do mundo jogar e um nada do outro lado. Fifi, na verdade o Pavão tem razão, é um acúmulo de erros da direção da CBF. Nós tivemos a contratação como técnico interino do Fernando Diniz, com o anúncio de que o Carlo Ancelotti, o treinador do Real Madrid, viria um blefe, né, da CBF, que o Carlo Ancelotti, que nunca confirmou essa negociação, viria treinar a seleção brasileira. Entrou o Dorival Júnior, eu também errei. Eu ontem achava que o Brasil não ia levar o baile, falei aqui. Também errei, porque quando o Dorival Júnior foi para a seleção, eu pensei assim, ele passou no Santos, arrumou o Santos. Passou no São Paulo, arrumou o São Paulo. Passou no Flamengo, arrumou o Flamengo. Vai arrumar a seleção também, mas não. Ele está num patamar visivelmente inferior a outros treinadores, como o Abel Ferreira, do Palmeiras, como talvez o Felipe Luiz, do Flamengo, e como o Lionel Scaloni, da Argentina. A Argentina passeou em campo ontem, era um time que joga coletivamente contra o Brasil, que tem individualidades, mas que não se encontram em campo. O Rodrigo, do Real Madrid, já tinha jogado mal contra a Colômbia, teve uma atuação péssima ontem. O Endrick entrou perdido em campo, o Vini Júnior perdido em campo. O Brasil não tem um time e aí os jogadores naufragam, principalmente o Rafinha, que falou muito antes do jogo, né? Bom dia, Paulo, bom dia. Pavão, bom dia, Dinho, bom dia a todos. Eu acho que o que aconteceu ontem no jogo é reflexo do que vem acontecendo no futebol brasileiro ultimamente. Eu fico espantado como os presidentes de clubes no Brasil se submetem a uma CBF e ficam observando o calendário da seleção sem ter jogadores brasileiros que jogam no Brasil. A grande maioria que estava ali não joga no Brasil. Isso se repete há muito tempo. Agora, eu te pergunto, tirando o ataque, que é Vini Júnior, Rodrigo e Rafinha,
quais daqueles jogadores que jogaram do meio de campo, inclusive meio de campo para trás, que a gente não tem igual ou melhor no Brasil? Qual deles? E outra... Não, os laterais, inclusive, eram brasileiros. O Wesley do Flamengo, que é o melhor lateral brasileiro, e o Arana, que teve uma atuação horrorosa. Mas o Arana já está jogando mal no Atlético faz tempo também. Então, o que eu percebo, você tem um catado de jogadores brasileiros, não é seleção brasileira, é um catado de jogadores brasileiros que tem como objetivo mostrar uma vitrine para o mundo, para valorizar o passe deles, para os clubes que eles jogam. Os clubes brasileiros ficam observando isso tudo e não fazem literalmente nada. Se você pegasse um combinado Flamengo, Palmeiras e enxertasse mais alguns jogadores bons de alguns clubes do Brasil, você teria uma seleção igual ou melhor do que a que jogou ontem, pelo menos com mais conjunto. Ao mesmo tempo, o que vem ocorrendo no futebol brasileiro de falta de jogadores com valor realmente técnico é notório no Campeonato Brasileiro. Você vê os clubes que estão despontando com chances de serem campeões brasileiros novamente esse ano, cada um deles tem de 2 a 4 jogadores estrangeiros titulares. Então o futebol brasileiro não é mais o melhor futebol do mundo já há algum tempo. Esse 4-1 de ontem é o reflexo do 7-1 de 2014. O que nós ganhamos de 2014 para cá? Em que momento que nós ficamos com um time que falasse não, esse time aqui é imbatível? Não tem. Então, a mediocridade do técnica brasileira é absurda. Você vê os técnicos, você falou em termos de técnico. Os 4 grandes de São Paulo não têm técnicos brasileiros. Os 4 grandes do Rio, 2 são brasileiros e 2 são estrangeiros. Os 2 grandes do Sul, um é brasileiro, um é estrangeiro. Os 2 grandes de Minas, um é brasileiro, outro é estrangeiro. Quer dizer, como é que a gente vai pegar técnico para a seleção brasileira se os clubes mesmo reconhecem que no Brasil não tem técnico bom? O resultado é o que a gente viu ontem. Um time apático, sem garra alguma, sem comprometimento. E uma coisa interessante, Paulo, você não consegue cobrar esses jogadores. Porque hoje eles já pegaram os aviões e voltaram para suas cidades onde eles jogam nos clubes lá fora. Então não tem vínculo com o povo brasileiro, não tem a cobrança do povo brasileiro. Próximo jogo é com o Equador e depois o último jogo eu não sei contra quem é. Mas vai ser dificílimo também lá no Equador. O Brasil classifica? Classifica. Mas o Brasil ganha a Copa do Mundo com esse time? Desculpa, acho que não passa nem das oitavas de final. Ontem teve um momento de uma discussão interessante entre o Rodrigo dos Santos, eu não sei se era o Otamendi, qual era o jogador argentino, e que não deu para entender muito bem na hora o que aconteceu, mas depois a leitura labial mostrou que é com o Paredes. Com o Paredes. E o Rodrigo falou, você é muito ruim. E o Paredes falou assim, eu tenho uma Copa do Mundo, 2 Copas Américas, e você, 0. Falou, respondeu para o Rodrigo. Não, e quando acabou o jogo, os jogadores da Argentina foram para a arquibancada fazendo o sinal de silêncio, que era para o Rafinha. Quer dizer, que liderança tem o Rafinha para falar o que ele falou? E outra, ele falou que ia entrar no jogo e se fosse, ou ganhava na bola ou ganhava na paulada. Na hora que foram para cima dele, ele deu uma afinada absurda. O goleiro deu uma peitada nele, que ele ficou procurando o goleiro e não achou até agora, no intervalo. O goleiro passou pelo... Ali era caso de cartão amarelo pro goleiro, que não tomou nada. O goleiro veio correndo, deu uma peitada nele, e ele ficou que nem um idiota ali. Quer dizer, uma seleção que a gente endeusa muito os jogadores brasileiros, e eles não estão entregando nada faz muito tempo.